Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Rafael, vou ser o professor de inglês de vocês durante o vídeo. Quem sabe um dia vocês não vêm estudar comigo também aqui no Kailua, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o verb to be. Tá? O que é o verb to be? Esse fatídico verbo que é a pedra no sapato de muita gente, o motivo de tanto ranço com o inglês. Tá? O verbo to be é um dos primeiros verbos que a gente aprende em inglês e em português ele significa dois verbos, inclusive, né? O verbo to be, quando a gente vai fazer a tradução para o português, ele tem dois significados. Ele pode ser usado tanto para o verbo ser quanto para o verbo estar. Tá? Então, na tradução ele vai ser traduzido dessas duas formas. E antes que a gente comece a falar sobre o verbo to be, a gente vai precisar dar um passinho para trás e falar sobre os pronomes em inglês. Né? Quais são os principais pronomes, né, em inglês? Bom, o primeiro deles, né, é o I. I. Tá? Percebe que é um I, mas ele vai ter som de AI, né? I. I é eu, em inglês. Tá? Ele sempre vai estar com letrinha maiúscula, não importa o local da frase, mas ele sempre vai estar retratado ali com letra maiúscula, não importa o local que você coloque ele. Tá? I, eu. You, você. You, você. He, she and it. He, ele. She, ela. E o it é um pronome neutro. A gente não tem esse pronome em português, tá? Então ele normalmente é usado para quando a gente vai se referir a lugares, a objetos, até a animais. Ainda que muita gente utilize he ou she para falar do cachorrinho, do gatinho, mas o correto mesmo em inglês é utilizar o pronome it. Tá? Esses são os pronomes no singular. Já no plural, nós temos o we, diferente aqui do he, tá? Percebe? He, we. He, we. We, nós. You. Ué, mas you não é você? É, mas também pode ser vocês, tá? Não existe yous em português, em inglês. Tá? O you ele pode ser tanto você quanto vocês. Tá? Tem também o they. They, tá? Ainda que comece com TH, tá? O they significa eles ou elas, tem um sonzinho de D. They. Pode ser tanto eles quanto elas. Tá? Para a gente conseguir entender melhor o verbo to be, a gente precisa saber os principais pronomes, tá? E esses são eles. Agora vamos para o que interessa. O que é o verb to be e como eu faço para usar ele corretamente? No presente, o verbo to be ele vai ter três formatos. Tá? A gente vai ter três conjugações diferentes. Olha só a diferença do português. Né? Se a gente for contar a quantidade de variações, de conjugações que a gente tem para o verbo ser e para o verbo estar, você vai ver que é muito mais difícil para um estrangeiro aprender português do que para a gente aprender inglês. Né? Porque em inglês só são três formatos. Tá? Em português você vai ter eu sou, você é, eles são, nós somos, vocês são. Enfim, tem vários. Isso porque eu estou falando do verbo ser, né? Ainda tem o eu estou, você está. Olha só quantas variações a gente vai ter dentro desses dois verbos. Agora, em inglês, não. Em inglês, a gente vai ter três formas para conjugar esse verbo. A primeira delas é o am. Deixa eu aumentar um pouquinho. Não consigo. Beleza. I am. I am. Eu sou. I am Syrian. Eu sou Síria. Tá? Ou Sírio, no caso. Mas aqui parece ser uma menininha. I am Syrian. I am Syrian. You are. Are. Ó, a segunda forma do verbo to be aqui. A primeira é am, que a gente vai usar somente com o pronome I, que é eu. I am, eu sou ou eu estou. You are. You are. Você é ou você está. You are happy. Você está feliz. Ou você é feliz, dependendo do contexto que você estiver utilizando. He is. He is. Ele é ou ele está. He is. E essa é a terceira forma e última do verbo to be. Então, a gente tem o am, o are e o is. I am, eu sou. You are, você é. Or he is. He is. Ele é ou ele está. He is 11 years old. He is 11 years old. Ué, ele tem 11 anos, mas então é verbo ser, estar e ter? Não, não exatamente.
O verbo ter em inglês é o verbo to have. Have, tá? H-A-V-E. Have. Porém, em inglês a gente só usa esse verbo have para quando você está falando de algo que você possui de fato, algo que você possa chamar de seu. E idade não é considerado algo que você possui, até porque se você pudesse possuir, você estaria nela para sempre, provavelmente. Só que em inglês a gente não considera o verbo ter para a idade, a gente considera que a gente está naquela idade, né? Então, ele está com 11 anos. He is 11 years old. She is a student. Ela é uma estudante ou uma aluna. She is a student. It is furry. It is furry. O gatinho é peludo, né? Aqui é difícil traduzir, seria como isso é peludo, né? Ainda que a gente não chamaria um gato de isso, mas de qualquer forma, it is furry. Então percebe que na terceira pessoa do singular, ou seja, quando a gente está falando de ele, ela ou o pronome neutro, a gente vai usar sempre a conjugação is, tá? O am somente para o I e o are a gente vai usar no plural e também no singular quando o you for você e não vocês. We are at school. We are, nós estamos na escola. We are at school. We are at school. They are shy. They are shy. They are shy. Eles são tímidos ou eles estão tímidos, tá? Agora, nem sempre você vai utilizar o pronome, né? Às vezes você vai se referir a alguém pelo nome da pessoa, pelo nome do local, pelo nome do objeto, tá? Essa conjugação ela mantém a mesma estrutura, tá? Então, quando a gente está falando de substantivos no singular, por exemplo, the dog. The dog é a mesma coisa que it, né? Então, se é um dog só, the dog is. It is. The dog is big. The dog is big. O cachorro é grande. Tá? O cachorro é grande. Agora, substantivos no plural, a gente vai sempre lidar como se fosse they. Tá? A gente não vai tratá-los como se fosse it, a gente vai tratá-los como se fosse they, mesmo que sejam animais, mesmo que sejam países, mesmo que sejam objetos, tá? Então, the dogs are friendly. Olha a diferença do the dog is, porque é singular, e the dogs are friendly. Os cachorros são amigáveis. Beleza? Tá gostando, pessoal? Se tá gostando, se inscreve aí no nosso canal, dá essa moral pra gente, comenta, diz o que você está achando, sugestões. Se tiver alguma coisa que não ficou clara, pode mandar mensagem, tá? Vai ser ótimo ter vocês a bordo. Agora, e se a gente quiser usar frases negativas? Como é que a gente faz para conjugar o verbo to be numa frase negativa? É a mesma coisa. A única diferença é que a gente vai ter que adicionar o not aqui. I am not. I am not. O am com not, eu também perdão, o I com am, eu também posso contrair, olha. I am, I'm. É a mesma coisa, tá? Essa aqui é uma versão um pouco mais informal. I'm not or I am not. Olha no exemplo. I'm not from Sweden. I'm not from Sweden. I'm not from Sweden. Eu não sou da Suécia. I'm not from Sweden. Eu não sou da Suécia. I am from Brazil. I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. I am not from Sweden. You are not. Perdão. You are not or you aren't. Tá? You aren't sad. Você não está triste ou você não é triste. Tá? You aren't sad. Agora, olha só essa questão aqui, ó. O I eu contraí com o verbo, né? O pronome eu contraí com o verbo. De I am virou I'm. Mas eu não posso fazer essa contração com o not, não com am, tá? Com o not, as únicas conjugações que a gente vai poder fazer é o is e o are. Então, aqui eu não contraí, eu não fiz essa contração do pronome com o verbo. Eu fiz do verbo com o not. É como se eu tivesse juntado essas duas palavrinhas e substituído o O por um apóstrofo, tá? You are not, you aren't. É a mesma coisa que você não é ou você não está. You aren't sad. He is not or he isn't. He isn't. He isn't 12 years old.
He isn't 12 years old. Ele não tem 12 anos. Ele não tem 12 anos. He isn't 12 years old. She is not or she isn't. She isn't a teacher. She isn't a teacher. Ela não é uma professora. She looks like a student. Ela parece uma estudante, né? She isn't a teacher. It is not or it isn't scared. Ele não está assustado. It isn't scared or it is not scared. We are not or we aren't at home. We aren't at home. We are not at home. Nós não estamos em casa. We are not at home. They are not or they aren't. They are not or they aren't. Tá? Eu posso contrair o are com not, vou juntar, substituir o o por esse apóstrofo, olha. They aren't talkative. They aren't talkative. Eles não são falantes, eles não são comunicativos. They aren't talkative, eles são mais na deles. Tá? The dog is not or the dog isn't. Percebe que aqui o dog é a mesma coisa que o it, né? A gente está só substituindo o pronome pelo nome do animal. Tá? The dog is not or the dog isn't. The dog isn't small. The dog isn't small. O cachorro não é pequeno. The dogs are not or the dogs aren't scary. Eles não são assustadores. The dogs aren't scary. Tá? Então, quando a gente vai colocar uma frase na negativa, é muito simples, a gente só precisa adicionar o not, tá? Depois do verbo. Tá? E qual a diferença do not para o no, Rafa? Bom, essa é uma outra aula. Tá? Mas normalmente o no ele vai só responder a pergunta. Aqui eu estou colocando a frase na negativa, mas eu vou explicar isso com calma em um outro momento, tá bom? Agora, e se eu quiser fazer uma pergunta, Rafa? Como é que eu faço? É a mesma coisa, só troca a entonação, que nem o português? Não é bem assim. Em inglês, quando a gente vai fazer uma pergunta, há uma pequena troca na estrutura da frase. Tá? A gente vai trocar, olha só, vamos dar uma olhada nas duas tabelinhas, né? Quando a gente está falando de uma frase afirmativa ou até negativa, primeiro vem o pronome e depois vem o verbo. I am, you are, he is, primeiro o pronome e depois o verbo. Já na pergunta, né, a gente vai inverter essa ordem. Primeiro vai vir o verbo e depois vai vir o pronome. Então, olha o exemplo. Am I late? Am I late? Eu estou atrasado? Am I late? Yes, you are. Sim, você está. No, you aren't. Não, você não está. Ah, mas se eu perguntei com I, por que eu respondi com you? Bom, se eu pergunto para alguém se eu estou atrasado, a pessoa vai responder se você, sim, você está, porque ela vai estar falando para mim, né? A mesma coisa acontece ao contrário. Are you? Olha, percebe que eu troquei de lugar, né? De novo, o verbo com pronome. Are you happy? Você está feliz? Are you happy? Né? Se eu estou perguntando de você, você vai responder sobre, no caso, eu, né? No caso, de você mesma. Né? Are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Tá? Porque a conjugação do verbo to be com I é am. Beleza? Is he 11 years old? Is he 11 years old? Ele tem 11 anos? Yes, he is. Or no, he isn't. Is she a student? Ela é uma estudante? Yes, she is. No, she isn't. She is not. No, she isn't. Aqui é bem parecido, olha. Aqui a frase afirmativa seria It is scared. Na pergunta tem essa troca, olha. Is it scared? Is it scared? Tá? Vale ressaltar, tá? A gente vai poder falar sobre isso em um outro momento, mas quando uma palavra termina com uma consoante e a seguinte começa com uma vogal, é como se essas palavrinhas elas fossem conectadas, tá? Então aqui ficaria algo como is it? Is it scared? Is it scared? Is it scared? Tá? Ele está assustado? Is it scared? Yes, it is. No, it isn't. Are we? Are we there yet? Nós já chegamos? Are we there yet? Are we there yet? Yes, we are. Sim, nós estamos aqui, nós chegamos. No, we aren't. Okay? Are they your classmates? Are they your classmates? Eles são seus colegas de classe? Are they your classmates? Yes, they are. Sim, eles são. No, they aren't. Não, eles não são.
Is the dog in the house? Aqui eu estou substituindo o pronome pelo nome, né? Is the dog in the house? Is the dog in the house? Yes, it is. No, it isn't. Are the dogs in the backyard? Are the dogs in the backyard? Os cachorros estão no quintal? Yes, they are. No, they aren't. Tá? Então, quando a gente for fazer uma pergunta, não basta apenas trocar a entonação da sua frase, né? Adicionando ali aquele tom de pergunta. Infelizmente, não é só isso. A gente tem uma pequena mudança estrutural na frase, tá bom? E com isso, você já é capaz de conjugar frases simples utilizando esse verbo, o verbo to be, o verbo ser ou o verbo estar. Tá? Aqui tem mais dois exemplos. She is a nurse, ela é uma enfermeira, she is a nurse. Or the dogs are hungry. The dogs are hungry. Os cachorros estão, tá, com fome. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas questões, alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Responde no comentário. Vamos ver se você aprendeu direitinho. Qualquer dúvida, nosso WhatsApp também está ali. Você pode entrar em contato com a gente. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.